Vamos à síntese deste capítulo, que envolveu os temas regime jurídico administrativo, princípios da administração e poderes da administração pública. Primeiro, regime jurídico administrativo. Envolve o binômio prerrogativas e sujeições. Prerrogativas são vantagens lícitas conferidas à administração pública, fundada no princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Exemplo, poder de expropriar que tem a administração pública. Por outro lado, nós temos as sujeições, restrições impostas à administração em razão da indisponibilidade do interesse público, que é o interesse tutelado pela administração. Exemplo de restrição, necessidade do concurso público em regra para a contratação de pessoal. Em relação aos princípios da administração, nós temos os princípios expressos na Constituição e os princípios implícitos na Constituição. Como princípios expressos, lembremos do artigo 37 caput da Constituição Federal, que fala do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pelo princípio da legalidade, a administração só pode fazer aquilo que a lei determina ou autoriza. Pelo princípio da impessoalidade, a administração tem que atuar de forma objetiva. Pela moralidade, a administração tem que atuar de uma forma ética, com probidade, com boa-fé. Já no princípio da publicidade, a administração tem que tornar em regra pública a sua atuação, porque só assim nós, administrados, tomamos conhecimento dessa atuação e podemos realizar um efetivo controle da atuação administrativa. Temos que lembrar que esse princípio não é absoluto, ou seja, são admitidas atuações sigilosas, quando for imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Para finalizar o LIMP, temos o princípio da eficiência. Pelo princípio da eficiência, a administração deve atuar com presteza, com perfeição, com rendimento funcional. No tocante aos princípios implícitos, selecionamos três, os mais importantes. Princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. O interesse da coletividade está acima do interesse particular. Pelo princípio da indisponibilidade do interesse público, o administrador não pode fazer o que bem quiser com a res pública, com a coisa pública. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, esse interesse pertence a nós, membros da coletividade. Finalizamos com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Razoabilidade exige da administração uma atuação adequada e quando necessária. Já a proporcionalidade exige uma adequação entre os meios empregados e os fins desejados. Em relação aos poderes, poder vinculado num primeiro momento. A administração não confere nenhuma liberdade ao agente público. Ela estabelece a única conduta a ser tomada diante do caso concreto. Exemplo, aposentadoria compulsória do servidor estatutário aos 70 anos. Já o poder discricionário, a lei confere uma certa liberdade ao agente público para, diante do caso concreto, por meio de um juízo de oportunidade e conveniência, tomar a conduta mais condizente ao interesse público. Temos ainda o poder hierárquico, poder que tem a administração de distribuir e escalonar as funções entre os seus órgãos, bem como de ordenar e rever a atuação dos seus agentes públicos. Na sequência, poder disciplinar, poder que tem a administração pública de apurar infrações funcionais e impor as sanções respectivas tanto aos agentes públicos como às demais pessoas submetidas à disciplina administrativa. Exemplo de outras pessoas submetidas à disciplina administrativa. Particular que contrata com a administração e não cumpre exatamente aquilo que foi pactuado. Ele pode sofrer uma pena de multa imposta pela administração. Exemplo de poder disciplinar. Poder regulamentar envolve justamente o poder dos chefes do executivo de expedir atos visando complementar a lei, visando dar fiel cumprimento à lei.
Por fim, falamos do poder de polícia, poder que tem a administração pública de restringir, de condicionar o exercício de direitos individuais, geralmente propriedade e liberdade, em benefício do interesse público. Os atributos do poder de polícia são discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Lembrem-se, abuso de poder é gênero, gênero do qual são espécies excesso de poder, vício no elemento competência, e desvio de poder, também conhecido como desvio de finalidade, vício no elemento finalidade do ato administrativo. Até a próxima!